Irmãos, Pai do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos? Glória a Deus, irmãos, que maravilha, irmãos. Olha, esse ambiente é um ambiente muito espiritual, né? Eu não sei você, né, se você já sentiu, você ainda precisa, alguém coloca a mão na tua cabeça aí, te dá uns tapas na cabeça, para você sentir, irmãos, o ambiente é espiritual, amém? O ambiente aqui está leve, olha, irmão, sentindo a presença de Deus, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei cedo, estava escuro, eu falei, meu Deus, será que vai sair alguma coisa desse lugar? Irmãos, olha como Deus faz, né? Deus, num instantinho, né, trouxe crente de todo lado aqui, ó, todo mundo reunido aqui hoje. As irmãs lindas demais, glória a Deus, Deus abençoe, maravilha de Deus. Pode sentar, irmãos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao nosso querido pastor presidente, o pastor Haroldo Yamamoto, né? E é o pastor presidente desse ministério, o pastor Edivaldo Militão, que pena que ele não está aqui, né? Mas acho que ele deve estar vendo lá no Brasil, não sei se ele está filmando. E agradecer a vida do nosso querido pastor Edivaldo Militão, vice-presidente, também a sua digníssima, né? A nossa irmã Silvânia, né? Essa mulher de Deus. Que bom, irmãos, olha como é gostoso a gente ouvir uma mulher espiritual, né? A Silvânia, quando ela vem na frente falar, você sente, né? Você sente a verdade de Deus, a inteireza da pessoa, né? A verdade, e não é porque está diante dela não, mas é isso mesmo, né? Acho que os irmãos testificam isso aqui, o Espírito testifica, né? Uma mulher espiritual, uma mulher de Deus, isso é lindo demais, né? A pessoa quando vem com a consciência tranquila diante do povo de Deus, fala de uma forma tão clara, né? tão com segurança, né? E também o Rodrigão, irmãos, fiquei muito feliz aqui, viu? O Rodrigo, ó, abrindo aqui uma oração, irmãos, olha, que segurança das palavras, né? Muito obrigado, Deus abençoe, Rodrigo, né? Que bênção, né? O crescimento, ele, a Nathalie, né? E toda a família, né? Dos Gibeões aí, né? Que é a família grande, né? Espalhada por esse Japão, Deus abençoe eles. E também nosso querido irmão Elmer, nossa irmã Adriana, né? Essa família querida que sempre estamos aí na peleja, né? A gente vai para um cantinho, desaparece, daqui a pouco ele vai no lugar e está um pouco lá. Deus está ali, como Deus está ali, né? E a gente passa as batalhas, passa as tribulações, mas continua vivo, né? Um sem cabelo, outro com cabelo branco, né, Elmer? Né? Mas continuamos aí, né? O cabelo ficou branco, o outro está sem cabelo, o outro tem a barriga grande, o outro, eu vi aquelas irmãs elegantes aqui, olha, irmãs, vocês estão bonitas demais. Eu vi as irmãs cantando aqui na frente, falei, meu Deus, hein? As irmãs elegantes, né? Tudo assim elegante, o corpinho todo leve. Falei, olha só, as irmãs aqui estão realmente na dieta, né? Parece, né? Bênção de Deus, irmãos, glória a Deus. Queridos, olha, sinceramente, eu acho que não precisa nem pregar aqui, sabe? Fala muito aqui, porque esse ambiente aqui, sabe? A gente sente a presença do Senhor, né? A gente sente a testificação do Espírito Santo de Deus nos hinos que foram louvados aqui, né? Desde o início, todos os hinos aqui foram muito espiritual, irmãos. Todos os hinos aqui, eles foram muito em concordância com o tema desse trabalho. E eu faz muito tempo que eu não vou em algum trabalho que todos concordam que está falando a mesma coisa aqui nessa igreja. Irmãos, olha, eu falo uma coisa, eu falei essa palavra aqui de hoje, há uns 3 semanas atrás, um mês atrás, o pastor pediu para dar uma palavra na sede, e foi esse mesmo tema, irmãos, foi esse mesmo tema, desperta, ó tu que dormes. Deus! A mesma coisa. E eu tenho um problema de falar assim com a igreja, aquilo que Deus está falando comigo, por isso que eu vou ficar, parece que eu vou ser rude nas palavras, porque aquilo que Deus está falando comigo, muitas vezes irmãos falam, mas a palavra do pastor é uma palavra um pouco dura, porque aquilo que Deus está falando comigo, quando eu vou falar para os outros, algumas pessoas não compreendem, fica, eu não compreendi, o pastor foi muito exortativo naquela palavra, mas como Deus está falando aquilo comigo, cobrando de mim, muitas vezes eu passo para a igreja do Senhor e muitas pessoas muitas vezes não entendem, porque parece que a palavra foi um pouco dura, a palavra foi um pouco rude, mas irmãos, mas eu sinto, eu falei lá, algum tempo atrás já na sede, falei em outros lugares, irmãos, só não sente quem estiver morto de verdade, que alguma coisa dá para acontecer, irmãos, alguma coisa está para acontecer, e não é coisa boa não, irmãos, infelizmente, não é coisa boa que vem por aí, né? A volta de Jesus é maravilhosa, a volta de Jesus, o arrebatamento é maravilhoso, mas anda a volta de Jesus, coisa tremenda vai acontecer, irmãos. Sabe, o mundo todo, sabe, desde que eu ainda lá em Portugal, isso já faz uns 7 anos atrás que nós voltamos, lá na Espanha, eles estavam guardando comida.
estocando comida 7 anos atrás, antes de sair essa crise agora. Antes mesmo da Covid. Eles estavam estocando comida e muitos espanhóis estavam guardando dinheiro em casa. Eles estavam tirando dinheiro dos bancos, guardando em casa e também guardando comida. Muitos deles faziam comunidade de família ou de local de bairro e eles guardam comida em um local próprio. Saiu uma reportagem lá. E naquilo lá, quando me veio aquilo, eu falei, esse pessoal parece estar esperando um arrebatamento, né? Mas só como eles vão ficar, né? Então eles já estão preparando aí a comida deles aí para enfrentar a crise. Mas irmãos, olha, aqui no Japão também, a carestia das coisas, a falta de muitos alimentos, muitas pessoas estão estocando alimentos, né? Quantidades grandes de arroz e quantidade de dinheiro em casa, porque eles estão todos deixando dinheiro, muitos não estão deixando dinheiro no banco. E por que os ímpios estão com esse sentimento? Por que no mundo eles estão com esse sentimento? Porque eles sentem, irmão, mesmo a pessoa caída, que ainda não é de Jesus, eles sentem que alguma coisa está para acontecer. Eles sabem que alguma coisa está para acontecer. E a igreja estava dormindo aqui, né? Que igreja linda dormindo, né? Até dormindo não era bonita, né? A igreja estava aqui dormindo. Mas estava dormindo, não adianta ser linda e dormindo, né? Como nós também, somos igreja. Mas se nós estivermos dormindo, nós somos inúteis. Então vamos aqui, irmãos, em nome de Jesus. Parabéns, minhas irmãs. É 19 anos ou 24 anos? É 19 anos. Então, ainda bem, graças a Deus que erraram na data, né? Se fosse 24, pessoal, poxa, 24 é 19, né? Então diminuiu, né? Glória a Deus. Irmãos, aqui na palavra de Deus, onde já foi lido aqui nessa noite. Irmãos, parece que eu queria falar mais alguma coisa. Aleluia. Mas glória a Deus, deixa o Espírito Santo de Deus direcionar. 1 Tessalonicenses 5, 6, 8. Não tomamos, aqui é o tema da nossa mensagem, foi essa mensagem, também que eu falei esses dias lá na igreja. Não tomamos como os demais. Irmãos, eu queria falar isso aqui, irmãos, era um pecado imperdoável. Eu não apresentei a minha esposa, irmãos, né? A semana, no dia 27, missionária Silvânia, fez 40 anos que nós estamos casados. Glória a Deus! 40 anos, eu preciso de muita oração, né? E mais 6 anos de namoro, irmão. Imagina, aí você pode perguntar quantos anos você tem. Você casou criança? Você casou era menininho? Não, irmão, essa aqui é de casão, eu tinha 21 anos, eu tinha 22, a Beth tinha 21 anos. E a gente fez 40 anos, 6 anos de namoro. Então já quase, irmão, 46 anos já que a gente se conhece. Imagina, irmãos, aguentou uma pessoa 46 anos. Né? É só a graça de Deus, né? Aí nós temos nossos 2 filhos, né? O Daniel e a Luciana. E temos 4 netos já, 4 meninos, né? Nasceu, já sabe, né? Nasceu o outro agora, né? Vai fazer um mês agora, né? Da minha filha, 4 meninos já, né? Glória a Deus. O Daniel tem o Caio, né, que já está grandão, 9 anos. E a Luciana tem 3. E parece que estão querendo fazer mais ainda, né? Glória a Deus. Irmãos, Tessalonicenses 5, versículo 6 até o versículo 8. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Aqui tudo é no linguagem espiritual, né? Se você gosta do abilo, se você gosta de beber, geralmente a pessoa é tão ébrio que ele dorme qualquer hora, né? Mas aqui está falando no linguagem espiritual, é uma analogia espiritual. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia que é a presença de Deus, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e de amor e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então está aqui, meus irmãos, do 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6 até 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor. Essa couraça aqui, irmãos, é a presença, é o revestimento de Deus. Lá em Efésios vai falar dela também. Tendo por capacete a esperança da salvação. Então, a primeira vez que aparece a palavra dormir na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 21. Quando o Senhor Deus forma uma mulher, a Bíblia diz que Deus colocou o homem em um profundo sono, tipo de anestesia. E o homem dormiu e Deus tirou do lado de um homem, Deus tirou a sua esposa, Deus tirou a mulher. Né? Deus tirou do seu lado a mulher
E ela se tornou a sua companheira. Então ele dormiu. Primeira vez, será se Adão dormia antes, né, do pecado? Né? É igual o irmão perguntou para o outro, será se Adão ele tinha umbigo, né? Que ele não teve mãe, né? Então, já que ele não teve mãe, não foi gerado. Olha só os caras, cada coisa. Né? Se Adão ele não foi gerado, então talvez ele não tinha, né? Não era como nós, né? Mas a Bíblia diz que Adão foi feito, se nós vemos, né, dele, né? Toda a raça humana veio de um homem, de uma mulher só. Tudo é bem parecido, né? Em todas as áreas. E a primeira vez que aparece essa palavra dormir aqui, é no sentido bom de Deus tirar algo bom para formar a família. O sono é algo biológico, irmão. É essencial na vida do ser humano, ou de todos os seres. O sono faz parte da existência de todos os seres humanos, ou de todos os seres vivos. Né? Uma pessoa estava vendo que uma pessoa que já, como eu, que já está próximo dos 70 anos, já dormiu mais ou menos 20 anos. E eu sou baiano, eu gosto de dormir, não sei porquê, né? Eu gosto de dormir, né? Lá em casa, quando eu moro na outra casa, tinha uma rede, mas na casa que eu estou no apartamento agora, não aguenta a rede. Se eu colocar a rede, ela cai lá, não aguenta, né, esses apartamentos japoneses. Mas na outra casa que eu tinha umas colunas fortes, eu colocava a rede, irmão, como é gostoso ter rede. Né? Quando eu fui lá para a Bahia com minha esposa, esse tempo atrás, nós chegamos na estrada, tinha um vendendo rede, lá perto de Barreiras, né? Quem conhece a Bahia? Chegamos lá, parando na estrada, eu comprei acho que 3 ou 2 redes, né? Eu falei, não, 2 redes. Porque, irmão, é bom dormir, não é não? É gostoso dormir, irmãos, mas o dormir, nesse sentido biológico, é bom. Agora, o sono demasiado, a Bíblia diz que quem dorme muito pode cair na pobreza. O sono tem uma série de funções crucial para manter o organismo funcionando de forma adequada. Assim, ele mantém o equilíbrio psicológico, emocional e curador e restabelece. Então, o sono é terapêutico. Uma pessoa que tem que dormir à base de remédio, ele vai morrer mais rápido, ele vai ter muito mais problemas de doenças. Qualquer pessoa que não dorme o sono adequado, ele é uma pessoa que tem problemas, que a viciou, a pessoa está viciada em remédios, ele provavelmente 10 ou 15 anos da vida dele é diminuída. Isso não sou eu que estou falando, isso são os médicos, né, que dizem isso. Né? E fora isso, ele é muito suscetível às doenças, e o problema da velhice precoce, e ele começa a esquecer, se irrita com facilidade, porque o sono é terapêutico, o sono é curador, o sono é uma bênção de Deus na nossa vida. O salmista diz lá no Salmo 3, deitei e dormi, porque o Senhor me fez repousar em segurança. O Salmo 4 também, ele fala sobre o sono. Lá em Provérbios 5:12 também, ele fala sobre o sono do justo, sobre o dormir bem. Agora, tem um tipo de sono que nós estamos falando aqui, que esse não é bom. É o sentido do sono espiritual. Esse não é bom. O dormir faz parte da vida do ser humano. O dormir é essencial na vida, mas a dormência espiritual, o dormir espiritual, como a Bíblia usa esse linguajar para aplicar para a igreja, da dormência da igreja, isso aqui já não é bom, isso aqui é uma doença, é um problema seríssimo. E o Senhor, ele fala que não é Ele que vai despertar, é nós que temos que despertar do sono, porque você sabe da sua situação espiritual. Cada um de nós aqui sabe como está o seu relacionamento com Deus. Não adianta, irmãos, virar a pessoa de cabeça para baixo, ou você tem que ser crente, você tem que se despertar. Não, é uma pessoa, é pessoal, é eu e você. Ninguém vai te obrigar a orar, ninguém vai te obrigar a ler Bíblia, a jejuar, a praticar as doutrinas cristãs. Não, isso é uma coisa pessoal de cada um de nós. E você sabe como está a sua vida. O dormir é essencial, os cuidados e os perigos de dormir. Assim como os perigos, quando você dorme, quando você deveria estar acordado, assim também é o perigo de você dormir espiritualmente. Quantas vezes, eu não sei se vocês já dormiram aqui, quando dirigindo o carro, alguém aqui já foi vigia da noite, eu trabalhei muito tempo à noite. Trabalhei lá no aeroporto, lá no Brasil, eu trabalhava lá no aeroporto de Cumbica, dentro do aeroporto de Congonhas, Cumbica, eu trabalhei muitos anos, trabalhei acho que total 15 anos no aeroporto. Irmãos, eu trabalhei a maioria do tempo, era de noite, irmãos, e como era difícil. E você não pode dormir no aeroporto de modo não cochilar nada, porque você está mexendo com carga, com aviões, com um monte de coisa ali, você não pode cochilar. Tinha dia que eu dormia, eu sonhava assim andando, parece que eu sonhava, tinha hora que eu segurava assim, ó, né, nas coisas para não cair de tanto sono. É o perigo de uma pessoa dormir quando deve estar acordado, os cuidados do perigo de dormir, quando precisa estar acordado. Você já dormiu dirigindo? Né?
Você já dormiu em ocasião que você era para estar acordado? Um tempo atrás eu fui pescar de madrugada, saí bem cedo de casa, minha esposa não foi comigo naquele dia, eu fui sozinho pescar. Acordei muito de madrugada, aí quando eu estava voltando, irmão, eu peguei peixe, mas com muito sono, estava com tanto sono, falei, eu vou parar no Combine, pensando, Combine está 10 km daqui, está 10 km daqui, eu voltando, eram umas 3 da tarde quando eu estava voltando, com sono, irmãos, daqui a pouco apaguei completamente, eu só acordei no barulho, aquele barulho, o carro bateu com o carro do outro japonês, um senhor de idade, ainda bem que pegou só de raspão, irmãos, se o meu carro era grande, se tivesse pegado em frente do japonês, tinha a história das pernas dele, ou deixado aquele homem deficiente, ou a mulher dele, ou eu também devia ter morrido, poderia ter morrido naquele acidente. Quando eu acordei, eu estava cheio de sangue, porque os telhados dos vidros estourou toda a minha cara, no meu pescoço, eu pensei que tivesse cortado a veia aqui, coloquei a mão para ver se está saindo sangue, mas era só no rosto. Sabe o perigo de você dormir, quando você deveria estar acordado. E quando a Bíblia faz essa analogia, do cristão estar despertado, é a mesma coisa, irmão, pode ser de repente, nós não sabemos, porque não é só o sentido de eu dormir, a minha dormência espiritual, ela é um processo, ela vai demorando, não é coisa não, é só hoje, foi uma semana, que eu estava assim, um pouco disperso, eu não estava mais querendo servir a Deus direito, eu já comecei a voltar para o mundo, comecei a praticar os pecados do mundo, comecei a viver uma vida mundana. Não é disso, é um processo, vai demorando, até a pessoa se perder. Quantos se perderam? E quantos hoje estão aí perdidos e a família perdida? Porque foram adormecendo, sabiam que tinha problemas e não realmente buscaram o Senhor em tempo de busca, poder achar. Lá em Atos, no capítulo 20, fala de um homem que dormiu, um jovem chamado Eutico. Ele dormiu aonde não era para dormir, ele estava sentado no terceiro andar de uma janela. No terceiro andar, numa janela, estava cheio de gente, Paulo estava pregando, o discurso do Paulo não era aquele pentecostal, tão cheio de... Não, Paulo era o ensinador da palavra, né? Aquele culto ali, ensinando a palavra, aquela palavra de poder, mas Paulo era o ensinador. E aquele jovem chamado Eutico, a Bíblia diz que ele estava no terceiro andar, demorou-se ali o sermão de Paulo, e ele caiu do terceiro andar e morreu. Ainda bem que Paulo estava lá, Paulo desceu, inclinou sobre ele e deu vida àquele rapaz. Outra vez a Bíblia fala sobre dormir também, Sansão, lá está em Juízes, capítulo 16, versículos 19 e 20. A Bíblia diz que Dalila fez Sansão dormisse no colo dele, olha o lugar, dormir no colo, irmãos, de uma mulher que é uma traidora, de uma mulher que não era uma mulher fiel, não era a esposa dele, era uma mulher que estava ali, uma mercenária, ela tinha sido comprada pelos inimigos para destruir a vida daquele homem de Deus, e ele estava dormindo no colo dela. Diz lá, que ele dormia no colo dela, talvez ela estava fazendo uns cafunézinhos, né? Sabe cafuné, lembra dessa palavra cafuné, né? Minha mãe gostava de fazer cafuné na gente, né? Eu gostava do colo de mamãe, mas o colo de mamãe é seguro. Agora o colo de uma mulher, o colo de um homem, né? Que pode ser seu inimigo ou sua inimiga, meu irmão, ainda que seja bonito, ou que seja bonita, pode ser um lugar fatal para a sua destruição. E a Bíblia diz que ela gritou para Sansão, vamos dar outras vezes, Sansão, os filisteus! E ele, quando ele despertou, irmãos, a presença de Deus já tinha saído sobre ele. A presença de Deus já não era com ele, porque ele passou o tempo brincando com Deus. Ele passou o tempo Deus avisando, ele foi brincando com Deus. Naquele dia foi fatal. A presença de Deus já não era mais com ele, que ele caiu em si, que ele falou, como das outras vezes, eu me sairei. A Bíblia diz que eu me sairei, eu vou subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força, diz. Então ela gritou, Sansão, os filisteus, vem vindo aí. E ele se despertou do sono, mas é que já foi tarde demais. Na volta de Jesus vai ser a mesma coisa. Está lá no capítulo 25, quando as virgens, Jesus fala de virgens, é uma analogia de pureza. 5 era prudente e 5 não estava se cuidando da sua vida espiritual. Vou sair como outras vezes, mas a Bíblia diz que o Senhor já tinha tirado dele. A Bíblia nos fala sobre os 3 tipos de sono. Primeiro, o sono biológico, e o sono que a Bíblia também faz outra analogia da morte, parecido com o sono. Quando você morre, a Bíblia diz também dormiu. Geralmente a gente fala,
Ah, cadê aquele fulano de tal? Já dormiu no Senhor. A pessoa já passou, né? Tipo assim, a gente não pode falar, crente não fala bateu as botas, né? A gente fala assim, dormiu no Senhor, né? Lá no interior a gente fala, mas cadê fulano de tal? Bateu as botas já, né? Já passou. Mas a Bíblia usa esse linguajar. Os irmãos que dormiram no Senhor. A Bíblia usa muito esse linguajar. Se encontra muito Paulo dizendo os irmãos que já não estão mais conosco, que dormiram no Senhor. E ele diz que aqueles que estiverem dormindo serão os que primeiro que vão ressuscitar na volta do Senhor. Então esse é o segundo quando a Bíblia fala do dormir, do sono. O sono biológico é normal, o sono da morte também, que a Bíblia usa esse linguajar, dormiu no Senhor. E a Bíblia fala do terceiro e o mais perigoso, que é o sono espiritual. Temos muitas passagens na palavra de Deus sobre o perigo de dormir quando devia estar acordado. Precisamos, irmão, lidar com o sono espiritual. A Bíblia nos fala o dormir do Senhor, mas eu não vou ler isso aqui porque, vamos ser sintético aqui, irmãos, porque a mensagem dos irmãos aqui, os hinos aqui, já praticamente foi a mensagem. Quando a palavra de Deus fala dormir espiritualmente, aqui em Romanos, nós temos aqui 13. Hoje todos os cânticos aqui, e as palavras que os irmãos falaram aqui, praticamente todos os cânticos e as palavras, foi todos os versículos que estão aqui na palavra, todos os versículos que eu coloquei aqui, irmãos, né? Todos, né? Aqui em Romanos capítulo 13, no versículo 11 a 14, façamos isso, diz Paulo, pelo Espírito Santo, compreendendo o tempo em que vivemos. Façamos isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Irmãos, o crente tem um termômetro espiritual, ele sabe, não adianta. Ainda que você pode ser um crentinho assim mais, sabe? Mas você sabe que alguma coisa está errada no mundo, alguma coisa está errada com você. O crente sente, irmão, não adianta. Você sente. Esse dia eu falei lá para os irmãos, irmãos, olha, não é que eu não sou muito espiritual, não. Eu sou assim um pouco, né? Não sou tão assim, né? Mas eu sinto, irmão, sinto na pele, sinto como se algo tivesse para acontecer. Eu sinto assim, dentro assim, perto de mim, algo, parece que falando comigo, algo está para acontecer. Algo está para acontecer. Desperta, Wilson, toma cuidado, desperta, algo está para acontecer. Eu sinto na minha pele. É como se estivesse assim perto de mim falando essa mesma coisa. E eu tenho certeza que vocês sabem também que alguma coisa não é porque o noticiário está dando, a guerra em Israel, guerra de Israel com o Irã, é porque o Oriente Médio, é porque o mundo hoje, com essa direita e esquerda, o mundo está cheio de ódio. Não, é porque alguma coisa está para acontecer. E os dias vão ficar pior, irmãos. Não pensa que vai melhorar, não. Segundo a Bíblia, vai piorar a cada momento mais. Façamos compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Versículo 12. A noite está quase acabando. Quer dizer, está terminando esse período de 2000 anos. Jesus deu para a igreja. Não sabemos quando ele vai voltar. Mas pelos sinais, irmãos, eu não sei quando será. Ou se algum de nós vai primeiro, né? De qual maneira Jesus veio, ou você qualquer hora você pode partir, né? Ninguém aqui, nem eu e nem você sabe se vamos chegar ao fim do ano. Você não sabe. Talvez você está aqui todo gay. Não, eu tenho sonho, tenho projeto, né? Eu também tenho. Mas aí dentro de você tem prazo de validade, sabia? Você compra a caixinha de produto lá, até caixa de validade, e você também, né? E onde está essa prazo de validade? Eu e você? Só Deus sabe. Nem você sabe, nem seu pai, mamãe, ninguém sabe. Nem o médico, né? Não adianta colocar botox, colocar, sabe? Colocar silicone embaixo, em cima, fazer harmonia facial. Isso é muito bom, não tem nem pecado. Mas só que, irmãos, tudo isso aí, na hora chegar o momento que, né? Harmonia facial, botox, tudo isso já era, né? Pode colocar silicone dos lados, embaixo, da onde quiser, né? Mas, né? Na hora vai chegar, né? Então nós precisamos, que como ele diz aqui, revistamos no versículo 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revistamos das armaduras da luz. A armadura da luz é as coisas que vêm de Deus. Revistamos da armadura da luz,
tudo aquilo que é as disciplinas cristãs, a vida com Deus, relacionamento com Deus. Comportemos com decência, não como quem age à luz do dia. Comportemos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual. Irmãos, imoralidade sexual nesta geração é uma pandemia, é tudo aquilo que é pejorativo, né? Ela é uma desgraça, né? Tem desgraçado homens, mulheres, famílias, crianças. A imoralidade sexual é uma coisa fácil, é acessível, e pessoas que estão pior do que um drogado em cocaína, em crack. A pessoa não consegue se libertar dessa desgraça. E isso aqui, irmãos, é destruidor em todas as áreas da vida do ser humano. Não imoralidade sexual, em depravação, nem desavença e inveja. Ao contrário, revistando do Senhor Jesus Cristo, e não fique premeditando como satisfazer os seus desejos. O reino dos céus, irmãos, será semelhante às virgens, está lá em Mateus 25. Eu vou correr um pouquinho aqui, irmãos, porque praticamente a mensagem das irmãs, a noiva dormindo, e um pouquinho só para nós concretizar, terminarmos aqui a mensagem. Acho que é o suficiente para cada um de nós sair daqui e fazer a nossa parte como igreja. Amém? Você fazer a sua parte como igreja, irmão. Tem um quarto que te espera. Aquele quarto que te espera. Que antigamente talvez você tinha desejo de ficar daquele lado ali orando, dobrando os joelhos. Tem um quarto que espera cada um de nós ali. E talvez você tenha deixado aquele lugar secreto. E aquele lugar secreto que está a sua cura, e você está buscando a cura em outros lugares, e a sua cura talvez está dentro daquele lugar secreto. É ali na presença do Senhor. É Ele que vai ter a resposta e a direção e a cura para a tua vida, para o teu casamento, para a tua alegria. Irmãos, uma pessoa quando não tem alegria mais com Deus, ele perde toda outra alegria. Hoje mesmo, onde o rapaz me ligou e falou: ô pastor, meu irmão, esse rapaz congregou comigo, ele casou com a japonesa depois. Meu irmão, rapaz, ora por ele, pastor, ele está com a situação. Um cara bonitão assim, um rapaz bonito, um rapaz jovem, muito bonito, menino. Eu falei: pastor, ele está mal demais. Meu irmão está pensando em tirar a própria vida. Ele não vê mais saída para ele, pastor. Ele é desviado, ele se desviou, né? Desviou da casa de Deus, desviou, casou com a japonesa, estragou a vida dessa mulher, tem 2 crianças, destruiu a vida dessa japonesa com as crianças. E hoje ele se encontra, e eu mandei mensagem hoje para ele. Mandei mensagem e não me respondeu. E o irmão dele falou: irmão, estou muito preocupado, pastor, porque a situação que ele está, eu vejo, né, não estou vendo coisa boa para ele, né? E ele falou: ore por ele. Eu falei: sim, nós vamos estar orando para Deus ter misericórdia. Então esse é o que o mundo tem, irmãos. Não vou falar que cada um de nós não podemos cair numa depressão, mas o grande problema, irmãos, é que cada um de nós podemos passar problema, mas se você estiver forte, você vence com facilidade. Agora, se você estiver fraco, cambaleando, como diz o irmão lá, eu acho que foi ontem, perguntei: como é que tá, irmão? Ele falou: pastor, eu estou como prego e gelatina, né? Então já dá para saber. Então olha só que a Bíblia diz que o rei do céu será como semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias. Isso aqui fala da presença do Senhor. As candeias é a presença do Espírito Santo. Saíram para se encontrar com o noivo é Jesus. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Que lado você está? Que lado nós estamos? Do lado das prudentes ou das... Ah, não, vai demorar isso aí, né? Isso aí todo mundo fala. Os crentes ficam aí botando medo na gente, né? É mesmo, cara? Vai em frente para você ver. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Não prepararam, não foram prudentes. Quer dizer, não perseveraram. A caminhada é longa, irmãos. Até a chegada de Canaã não é muito fácil, né? Vai ter inimigo, sorrateiro no meio da jornada. Tem muitos inimigos escondidos para destruir nossas vidas, destruir nossos filhos, nosso casamento, destruir nossos sonhos. Então até a chegada de Canaã é uma caminhada. E a Bíblia diz que o noivo aqui demorou, como Jesus está demorando. Imagina você esperar 2000 anos, passa uma geração, morreu uma geração, a primeiro século, o segundo, vai morrendo. Já estamos hoje no 2º milênio de Jesus.
E os primeiros esperaram, o terceiro, o povo foi esperando. E nós hoje estamos agora no século, na passagem, terminando o século 21. Estamos nessa época, na época da tecnologia, na época de tudo fácil. Mas nós achamos que a vida espiritual, ela é um Deus Papai Noel, sabe? É tudo maneirinho, sabe? O povo hoje não quer mais sofrer, ninguém quer sofrer, eu também não quero. Mas, irmão, o sofrimento faz parte da caminhada do ser humano, principalmente do crente. Então a Bíblia diz que o noivo demorou, versículo 5. O noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. Todas, tanto as prudentes como as imprudentes, adormeceram. E é o momento que nós estamos vivendo. Mas só a metade, uma parte delas. Claro que a metade aqui não quer dizer que 50% da igreja, mas Jesus colocou aqui a metade. Como ele diz, um estará no campo, um estará morrendo, não morreu, outro será tomado, outro será deixado. Talvez, não sabemos se o Senhor está falando no sentido de 50% da igreja vai ser arrebatado, 50% vai ficar, não sabemos. Mas ele está falando aqui de metade. Mas talvez é porque na época havia a tradição das noivas saírem, né? Havia a noiva principal, que o encontro do noivo, e havia todas aquelas depois chamadas dama de honra, mas todas elas têm que estar preparadas. E o noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite, no momento mais escuro, no momento mais difícil que a humanidade vai passar, ouviu-se uma voz se aproximarem, um grito: saiam para encontrá-lo. Todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. Mas o problema das insensatas, irmãos, das imprudentes, do crente negligente, é que ele despertou igual Sansão. Acabou o azeite. Acabou o azeite. A presença de Deus se foi. Deus não tem chance para mim? Claro que Deus tem sempre chances, né? Mas uma coisa que eu falo, irmãos, se Jesus voltar e eu estiver vivo, eu não quero ficar, irmãos. Uma coisa que eu tenho sentido, eu falei isso também lá na igreja, falei, acho que foi a semana passada. Irmãos, eu não sei porquê, mas eu tenho uma saudade do céu, sabe? Uma saudade assim, parece que eu quero ver Jesus, sabe? Eu nunca vi Jesus, nunca, né? Já tive experiência assim, mas uma saudade do céu, tipo assim, seu país não é aqui, seu país não é no Brasil, não é no Japão, não é em outro lugar, nosso país não é aqui, a nossa terra não é aqui, a gente aqui é passageiro, nós estamos em 2 reinos, esse reino daqui é passageiro, rapidamente acaba. Quantos anos? Talvez com 70, 80, 100 anos, não sei, eu quero viver até uns 140, e eu vou lá, chegar lá, não sei, só Deus sabe, até daqui a pouco, né? Mas todos nós, meu reino não é aqui, nosso país não é aqui, existe um reino prometido, senão do que adianta nós estamos aqui? Que vale a pena nós estamos aqui cantando, sair com essa chuva parecendo um dilúvio, chegar aqui hoje e, sabe, ser religioso de igreja, sabe, pessoa não sabe ser sem beira, não sabe, não está nem aí para a sua vida espiritual, nem está se importando, não, irmãos. Há um preço, aleluia, que foi pago, há um céu que foi realmente, as portas estão abertas para o povo de Deus. Existe um reino verdadeiro, irmão, que não é esse reino aqui. Satanás também tem um reino, e a porta dele é larga, ele está escancarada, e ele está rebanhando milhões também, está aí enganando milhões. Mas eu quero ir com Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ir para o céu, irmãos. Irmãos, eu não sei, vai lá e vai ter tanta gente legal, vai ter tanta gente bonita lá, meu Deus. Quando você chega lá, fala, meu Deus, eu estou aqui nesse lugar, meu Deus, que país, hein? Uma vez que eu tinha sonho de ir para a Austrália, irmãos, quando eu cheguei na Austrália, eu não queria nem comer, não queria dormir, eu só queria ver a Austrália. Depois eu fui ver, tem nada a ver, sabe? É um país como qualquer outro. Tem lugar no Brasil que é até mais bonito, mas eu tinha um sonho, sabe? Mas o céu não. O céu não, o céu, cada minuto é uma descoberta, cada minuto é algo sobrenatural, é transcendente, irmãos. Glória a Deus, Efésios 5,14. Por isso que se diz, desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Vivam não como tolos,
Se fosse no linguajar japonês, seria tipo assim, bacana. Não seja bacaiarãs. Não vive como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus, irmãos. Por essa razão, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, por isso diz, desperta você que dorme, irmão. Essa interação que Deus está fazendo conosco, tem que ter a sua participação. Deus não vai fazer tudo sozinho, não. Deus vai me pegar pelo colo como um filho querido, como uma filha querida. Não, irmão, tem a sua interação, tem a sua participação, minha irmã. Tem a sua parte. Deus não vai fazer tudo por você, não. Deus também, Ele não vai deixar nós fazendo tudo sozinho, não. Tem a parte de Deus também. Ele está falando que tem a parte dele, agora a nossa parte tem que fazer, e a parte que Deus manda nós fazermos é aquela de vigilância, de cuidado com a nossa vida espiritual. A sua vida espiritual é responsabilidade sua. A sua vida espiritual é responsabilidade sua. Não adianta você colocar a culpa em ninguém, você transferir culpa para ninguém, porque a igreja lá, porque o pastor, porque aquele pastor é isso, aquela irmã. Não, é responsabilidade sua. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Não tomamos. Tenha cuidado com a maneira que vocês vivam. A Bíblia é bem clara, irmãos. Marcos 13:35. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, ele está dizendo aqui. Portanto, vigiem. Sabe uma pessoa que vigia, irmão? É difícil ele ser roubado, né? Eu nunca fui roubado no Brasil. Olha, eu já andei no Brasil em cada quebrada. Eu morava em quebrada, eu morava em Itaquera. Já morando perto de favela, um monte de coisa. Nunca foi roubado no Brasil, nunca. Não roubou carro, nunca me roubou nada de mim, meus filhos, minha esposa, minha filha, ninguém. Sabe onde eu fui roubado? Aqui no Japão. Me roubaram 2 vezes no Japão, porque eu não vigiei. Eu deixei o carro lá de qualquer jeito. Não, acho que a pessoa chegou e estourou o vidro e roubou os aparelhos do meu carro. E o outro entrou lá no meu terreno e roubou todo o saco de esterco que eu tinha. Eu falei, esse ladrão é muito ruim, esse ladrão não presta mesmo. Esse ladrão não vale a pena não. Mas sabe por quê? Quando eu vou para o Brasil, irmãos, eu vigio muito, né? Carteira, eu sou carteirinha pequena aqui no bolso da frente, né? Não deixo dinheiro, relógio, nada. Aquela vigilância, sempre está de olho, quem está atrás, quem está do lado, né? Aquela vigilância, sabe por quê? Você está num lugar que é perigoso, até a minada. Você está num lugar perigoso, então você está vigiando. Aí o Senhor também diz aqui, da mesma maneira que nós temos que vigiar, porque não sabemos quando o ladrão vai chegar. Ele faz a analogia, não que ele é ladrão, mas ele está dizendo que o ladrão pode entrar na sua casa, se você deixar a sua casa e não vigiar, você não está dando conta que tem perigo perto de você. Ele diz, quando o dono da casa voltar, se à tarde, ou à meia-noite, ou cantar no galo, ou amanhecer. Se ele vier de repente, não se encontre dormindo, porque eu digo a todos, vigiem. Quando a Bíblia faz essa analogia de dormir, irmão, espiritual, está nos mostrando a saída. E o despertamento do sono é sair do estado de dormência. Nós saímos do estado de dormência, da inatividade, da prostração. A pessoa está prostrada, uma letargia espiritual. Vem para a igreja, já fiz minha parte, já fui na igreja, já marquei o ponto. Não, irmão, é muito mais do que isso, irmão. É muito mais do que ser religioso, de que vem à igreja. Aqui a sua parte, que a gente vem se abastecer. A nossa maior parte é lá fora, é na nossa casa, na nossa família, é lá onde nós estamos, é na nossa fábrica. É lá onde nós realmente temos que mostrar quem nós somos. Mas quanto crente, irmãos, que tinha desejo, que amava Jesus de verdade, que orava abundantemente, que chorava nos cultos, hoje a pessoa está mais seca do que na terra onde eu nasci. Não chove, não tem mais lágrimas nos olhos. O crente, irmão, vive uma vida negligente com sua manutenção espiritual, vem à igreja passear, não tem compromisso com Deus, diante de qualquer tentação ele cai, em qualquer luta ele sucumbe-se, ele desvia, ou ele se acostuma, está na igreja, é um bom ambiente, tem coxinha, tem pastel, depois de tudo tem café, né? Se acostuma com a igreja, né, irmãos? Tudo isso tem que ter, mas a gente tem que saber quem nós somos, amém? Tenho que saber a minha identidade, quem eu sou, por que eu estou aqui, por que eu estou aqui, por que Deus me deixou nascer,
Por que Deus me deixou nascer? Eu estou vivo até hoje. Quanta gente já morreu perto de mim? Quantos irmãos, meus irmãos, morreram 2? Todos os parentes, quantas pessoas já morreram? E Deus deixou viver até hoje. Para quê? Para que eu estou vivendo? Para que você existe? Para dar trabalho para os outros? Para ser um problema? Não. Deus te criou para ser uma bênção. Diz que nós nascemos, olha, a nossa mão tem um cantinho aí, de Yamamoto, né? De Yamaha. Não, mas esse aqui esse é M, esse M, sabe o que é? É de missão. Sabe, de missão. Não é de mamãe, Deus fala, não, esse é M de mamãe. Não, é de missão. É que você tem uma missão na terra, amém? Todos nós temos uma missão. Os filmes de Netflix estão lá cheios de missão. Quase todo filme que você fala, tem uma missão. Eu tenho uma missão. Tenho uma missão impossível. E você e nós? Todos nós temos uma missão também, irmãos. Talvez você fale, irmão, meu M aqui apagou tanto raiva, né? Não, mas tem aí, olha na outra mão que caiu aí. A M aí, quando você olhar e falar, meu Deus, eu tenho uma missão. Talvez uma missão é de cuidar dos seus filhos. Ser uma boa mãe. O seu ministério é cuidar de um marido problemático. O seu ministério é de cuidar de uma mulher problemática. O seu ministério é de ajudar alguém. Qualquer coisa, você tem um ministério. Não, o ministério muitas vezes não é só dentro da igreja, é muitas vezes dentro da nossa casa. Ajudar alguém com problemas. Glória a Deus. Eu vou terminar aqui, irmãos. Meu Deus. Jesus disse que nos últimos dias haverá sofrimento e um esfriamento no amor. Mateus já foi falado isso aqui várias vezes. Mateus 24, 12. Por se multiplicar o pecado, a iniquidade. Irmãos, olha como o pecado tem se multiplicado. Irmãos, meu Deus. Antigamente as pessoas tinham vergonha de falar assim, eu sou adorador de Satanás. Agora no Brasil estou colocando estátua de Satanás. Não. Batizaram, consagraram estátua de Satanás. Igreja de Satanás, igreja Satã. Não só no Brasil, na Europa, no mundo todo. Né? Estão fazendo hoje igreja de Satã. Coisas que as pessoas não faziam. Pessoas tinham vergonha de falar isso aí. Hoje, por quê? A multiplicação da maldade. As pessoas não escondem hoje. Alguns lugares que sacrificam até criança a Moloque, como era antigamente. Eles continuam hoje em alguns lugares. Um mundo maligno que nós estamos vivendo. Aonde eles fazem o aborto, liberam o aborto, a favor do aborto, mas vão proteger os animais, vão proteger a tartaruguinha, proteger os filhos da tartaruga. Todos esses que são a favor do aborto, eles também são a favor dos passarinhos, vão proteger os ninhos dos passarinhos, vão proteger os macacos mico dourado. Eu não estou falando que ele deve fazer mal para os animais ou matar os animais, mas irmão, como uma pessoa tem coragem de arrancar uma criança do útero da mãe, do ventre da mãe, cortar uma criança? Eu vi, tem um filme, um documentário chamado o Grito Silencioso. Irmãos, eu não vi, não consegui ver aquele não. A criança sangrando, a criança, parece que é como se a criança gritando, me socorre, me protege. E aquela, tipo um bisturi, uma tesoura que eles colocam, né, e vai cortando a criança. Irmãos, é algo, fizeram esse documentário, um filme silencioso. E esse é o mundo que nós estamos vivendo. E parece que é tudo bem. E sabe o que são esses? É a alta society, né? São as pessoas que estão lá em cima, que aprovam isso aí. E como que Deus olha para isso aí, irmãos? Como é que o Criador olha para uma humanidade pervertida? Uma humanidade ainda que, sabe, chega no toque. Eu acho que eu não quero Deus. Acho que a minha vida eu não sei para ser crente. Não é questão de ser crente, cara. É questão de vida e inferno. É de céu. É de verdade, é de eternidade. Não é brincadeira as coisas de Deus. Então o Senhor diz, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, com as outras será. Aquele, porém, ficar firme até o fim, será salvo. Apocalipse 2:4. Tem um porém contra você, é o seguinte, você abandonou, não é perder. Você abandonou, é premeditado. Eu abandonei, eu me esfriei na fé. Eu abandonei o seu primeiro amor. E o Senhor diz, lembra-te de onde você caiu. Lembra-te. E eu preciso me lembrar quem era eu antes e como é que eu estou agora. Os dias finais, irmãos, os seres humanos estão numa profunda rebelião crescente contra Deus e contra os valores de Deus, família, os princípios de moralidade. Lá em Timóteo, eu não vou ler aqui, 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, aqui ele fala 18 condições da humanidade desses últimos dias. Os homens serão arrogantes, serão presunçosos, zombadores de Deus, são ingratos pais e mães, não terão afeição, nem perdoarão, caluniadores, e aí vai o tanto de males que vai aqui
E ele fala isso aqui, sabe quando que vai acontecer isso aqui? Nos últimos dias. Isso aqui não é só lá no mundo não, isso aqui dentro da igreja. Nos últimos dias acontecer isso. E eu quero só terminar aqui numa passagem que Jesus diz aqui, Mateus 26. Quando Jesus estava orando, quando iria ser entregue, naquela madrugada ele estava orando. E a Bíblia diz que ele foi orar 3 vezes, e ele pediu para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo faça-se a minha vontade, mas a tua. E ele fez isso por 3 vezes, e todas as vezes que ele chegava perto dos discípulos, os discípulos estavam o quê? Dormindo. Engraçado que no momento de tribulação, lá no barco, Jesus dormia no travesseiro, dormia na polpa do barco. Havia um reboliço no lago, naquele lago ali de Nazaré, né, que é 30 quilômetros, fala mar, mas é lago grande. E Jesus estava dormindo, e os discípulos apavorados que ia morrer. Jesus dormia. Aqui nesse momento que Jesus ia ser entregue, que era para ele estar despertado, agora eles dormem e Jesus ora. E Jesus falou: vocês não pudessem vigiar comigo nem uma hora. E aí Jesus dá essa palavra célebre aqui. Jesus diz para ele assim, para eles: vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes tem muita gente que traduz isso aqui, carne fraca. Irmãos, eu peguei porque a carne é fraca. Não é isso que a Bíblia está falando. A carne é fraca aqui, irmãos, não é nesse sentido de pecado. Na verdade, para pecar, a carne é forte. Para pecar, a carne é desejosa, é forte. O que Jesus está falando aqui é que a carne é fraca para buscar a Deus com intensidade. A carne é fraca, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar a Deus para você ver como. Você está ali, daqui a pouco você já está cochilando, já está quase dormindo, né? Já está ali bocejando. Então o que Jesus está falando aqui, da carne é fraca, é no sentido de buscar a Deus, não no sentido de pecado. Para o pecado, a carne é forte. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus, irmão, nos ajude. A sua vida espiritual, irmãos, é responsabilidade sua. Seu relacionamento com o Pai é sua responsabilidade. Não adianta você transferir culpa ou você postergar para o dia da manhã. Deus está te chamando e Deus está me cobrando para mim e para você hoje aqui, irmãos. Melhora a sua vida espiritual, filho, comigo. Melhora o seu relacionamento comigo. Eu não sei se você tem pai vivo, tem mãe viva. Imagine se seu filho entra em casa, sabe, não dá atenção para você, sua filha. Moça, meu filho não era assim comigo, ele era tão amoroso comigo. Minha filha era tão amorosa comigo, sempre estava perto de mim, me elogiava, falava a palavra bonita para mim. Por que meu filho me esfriou tanto comigo? Por que minha filha esfriou comigo? Você vai conversar com seu filho: filho, por que você esfriou? Ah, mãe, você é chata, eu tenho pessoas mais legais lá fora, as pessoas lá de fora é mais legais, né? Lá de fora o papo é melhor, o seu papo é um papo, sabe? Muitas vezes é do mesmo jeito nós falamos com Deus. O Senhor lá fora é melhor, o papo lá de fora é melhor. Eu ficar maratonando na Netflix lá, 3 horas, 4 horas, a noite toda, é melhor do que ficar 1 hora na tua presença. Na Netflix é melhor. Você não fala com palavra, mas a atitude é essa. É algo. Olha, eu botei inocente. Mas é assim que a gente faz, irmão. Não é só você não, eu também. Então não adianta nós transferir culpa ou negligência. A negligência é cada um de nós. Pode lhe custar, irmãos, a sua vida. A sua doença espiritual. Pode cuidar do seu casamento, pode cuidar da perda do seu filho, da sua filha, ou coisas piores podem acontecer no vacilo. Eu dormi, eu passei, sabe, eu estava tão bem com Deus, aí depois eu fui deixando esse negócio de, sabe, é muita luta, é muita tribulação, muita batalha. Aí eu já estou um pouco velho, sabe, quando eu me aposentei faz 2 anos atrás. Eu pensava, eu fui lá no Costco lá comprar uma televisão bem grande. Fui com a minha esposa lá comprar uma televisão grande. Falei, eu vou colocar uma televisão bem grande em casa, uma Silvânia. E vou ficar em casa aqui, filme da Netflix, aquele que eu nunca fiz, sabe? Vou virar um adolescente agora, né? Pegar um videogame, vou chamar meus netos para cá. E eu pensava, vou colocar umas comidas aqui em casa, aqui, tal, vou ficar, irmãos. E eu fui lá ver aquele negócio, ver a televisão grande. Irmãos, não comprei, graças a Deus, não comprei. Aí eu voltei para casa. Quando passou 2 semanas, eu estava tão mal, 3 semanas, 1 mês, eu estava tão mal comigo mesmo. Já não era mais aquela pessoa, porque eu tinha, quando estava nativa, estava orando, jejuando toda semana, lendo Bíblia toda semana, mas porque eu estava nativo, tinha dado para os outros. E agora, para mim manter minha vida espiritual, eu estava negligente. Eu comecei a sentir uma tristeza, e eu tive depressão uma vez.
E a mesma sintoma da depressão começou a aparecer. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Voltei para o jejum, voltei para o joelho, voltei para a cara no chão, voltei para as madrugadas da presença de Deus. É eu e Deus, não adianta, ninguém vai me justificar. É eu e Deus, ninguém vai dar conta. É eu e Deus, e você também. Então, meus queridos irmãos, examine a você mesmo como está na sua vida. Você está com a noiva, muita gente procurando a noiva, mas a igreja, isso é problema muito difícil. Esses dias eu falei na igreja, irmão, graças a Deus, que faz tempo que não manifesta demônio na igreja. Porque se manifestar demônio na igreja, hoje eu fico um pouco preocupado com a espiritualidade da igreja, né? Um dia manifestou lá na igreja, só ficou eu porque eu era o líder, o pastor lá da igreja, e acho que ficou mais um irmão comigo. Esse irmão, todo mundo pegou as crianças, sabe? Irmão do céu, mas nunca vi uma coisa daquela para esvaziar a igreja. O pessoal foi embora, os obreiros estavam com medo mesmo, né? E a irmã no outro dia chegou, pastor, eu nem dormi de noite, quando eu vi os olhos daquela mulher gritando, pastor, né? Eu nem dormi, eu vi os olhos, eu deitava lá e vi os olhos dela, olhando para mim, gritando de madrugada. Falei, meu Deus, olha a situação, irmãos. Meu irmão, sabe o que é isso, irmãos? Falta de consagração. Unção, autoridade de Deus na nossa vida. Irmãos, a igreja tem autoridade, irmãos. Você tem autoridade, eu tenho autoridade. Todos nós aqui temos a autoridade de Deus. O Senhor nos constituiu como sacerdote, com autoridade sobre o mundo espiritual. E a gente muitas vezes, foi trabalhar uma mulher perto de mim, pastor, eu estou com medo que ela era espírita. Meu irmão, ela tinha que ter medo de você. Ela tinha que ter medo de você, olhar para você e falar, nossa, meu santo não bate com você não. É verdade, porque o meu santo é do alto. É o Espírito Santo de Deus, é a presença e o poder de Deus na nossa vida. Irmãos, que Deus nos ajude, irmãos. Não dormamos como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios, porque é o momento de despertamento, irmãos. Eu sei que passou bastante tempo, mas hoje, irmão, está marcando 19 anos de oração. E essa palavra eu não vou esquecer. E você também não pode esquecer da palavra dele. O Senhor está nos chamando para nosso lugar de comunhão com Ele. Nosso lugar de comunhão com Ele. Sabe o que mata o casamento? É falta de comunhão. A esposa nunca mais beijou o marido nunca mais deu um cheiro na mulher, sabe? Não tem mais, vai matando a família, fica distante, né? Não tem mais prazer de ficar junto, né? De conversar à distância. Assim também com Deus é a mesma coisa. Vai ter outras coisas, outros entretenimento, vai ter outros valores que nós vamos trocando pela presença de Deus. Irmão, a presença de Jesus foi como disse Davi. Davi era extravagante na presença do Senhor. Era um homem poderoso de guerra, um homem valente, mas na presença de Deus ele se desmanchava. Era uma criança que pulava, que saltava, que chorava, que confessava os seus erros, que falava as tuas mazelas, que falava que precisava de Deus. Era um homem que chorava e falava, se Deus não fosse com ele não conseguiria. E Deus está chamando o teu povo aqui do Japão, irmãos, num tempo de paganismo, num tempo de esfriamento, e você e eu, nós somos esse povo de Deus, amém? Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Cadê as irmãs?